E nós temos aqui essa noite, na nossa mesa, os nossos queridos André e Carlos, da Mansão Wayne. Salva de palmas. Temos também o Faina, que é o nosso queridíssimo da Mandrake. E também a presença mais que especial do nosso queridíssimo Fernando Caruso. Boa noite, Goiânia! Bem, galera, eu vou deixar nas mãos do Faina agora, ele que vai tocar esse bate-papo para vocês. Espero que todos se divirtam, participem, é uma noite pensada para vocês. Tem os cosplayers ali também para vocês depois tirarem umas fotos e ficarem doidões assim com eles, tá bom? E enjoy! E uma salva de palmas para a Ana, nossa mestríssima de cerimônia, introduzindo a noite. Nossa mulher gata arlequina, Bárbara Gordon. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Aqui o pessoal está vendo um pouco dos slides, vai mostrar algumas imagens de toda a trajetória que o Batman passou nesses 80 anos. É um bate-papo ilustrado. Isso. Começando aqui com os nossos convidados da Mansão Wayne. Quiserem falar um pouco, se apresentarem. Boa noite, Goiânia. A gente sempre se apresenta como Boa Noite Gotham, né? Hoje é Boa Noite Goiânia, personalizado. E vamos aqui falar dos 80 anos do que mais importa, né? Que é o Batman. Mas vocês não querem já aproveitar e fazer o jabá do Mansão Wayne? Claro, né? Vamos aí, temos que falar. A gente tem um site sobre Batman, um portal, né? A gente fala que tem um podcast, tem colunas, tem vídeos que a gente faz com parceria com vários canais, que é o Mansão Wayne, mansãowayne.com.br. A gente está desde 2000, né? Teve um hiato aí no meio, mas desde 2000, desde 2015 agora com o podcast. 2015 o podcast tem 4 anos já, sempre falando sobre Batman, universo. Às vezes a gente fala do universo DC, mas expandido, mas o foco total é sobre Batman. É mais de 90 podcasts já, cada 15 dias a gente lança um. Então agora a gente está na ira do filme do Coringa que tá vindo aí, né? A gente assistiu, não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler, mas não perguntem muito, por favor. E o último programa que a gente lançou mesmo foi... A gente fez uma retomada da trajetória do Coringa, que tá vindo aí desde os anos 40 até hoje, teve muita coisa. Então a gente chamou o editor da Panini, chamou gente que conhece o personagem para relembrar os principais momentos do personagem. Então é bem legal para preparar para o filme. E a galera consegue achar vocês nas redes sociais também? Sim, a gente está em todas as redes. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter. Tudo Mansão Wayne, basicamente. facebook.com/MansãoWayne. A gente tem o nosso Twitter, que é o Mansão_Wayne, e também o Instagram, que é o @mansãowayne.com.br. Isso aí. Show de bola. E o site, que é o principal, que é mansãowayne.com.br. E além do podcast, tem muitos vídeos, tem também bastante matéria, muita coisa. A gente já entrevistou o Chuck Dixon, que foi um dos autores. Sim, a gente entrevistou ele, a gente entrevistou bastante gente já. Entrevistamos o Dave McKean. Dave McKean, a gente tem vídeo com o Dave McKean. Que maneiro. Bem legal, bem legal. E o podcast você encontra em qualquer... No Spotify tem lá de graça para todo mundo. Então é só procurar a Mansão Wayne, o que você acha? Sensacional. Valeu. Temos aqui também o nosso último convidado chegando quase como a polícia de Gotham, sempre depois dos heróis aqui. Pode se apresentar, Daniel. Opa. E aí, gente, beleza? Meu nome é Daniel Borges. Eu primeiramente sou fã demais do Batman e sou ilustrador. Tô aí tentando deslanchar nos quadrinhos e seguindo, desenhando demais e curtindo demais, porque que época, né? Pra gente ser nerd, pra gente curtir essas coisas. E é isso aí. Eu vou fazer um desenho aqui e vou sortear depois pra galera. Legal. Muito bom. Quero apresentar aqui também nosso convidado Fernando Caruso. Pode se apresentar mais aí pra galera. Opa, muito boa noite, Goiás. Muito empolgado de estar aqui. Eu já paquerava a Mandrake Comic Shop pelo Instagram, então estava louco por uma oportunidade de vir conhecer ela presencialmente, fisicamente. Eu sou ator. Eu estou agora, no momento, contratado
pela Globo Lixo, então sou obrigado a falar bem, tá? Mas eu também não tenho nada para falar mal, estou muito feliz lá. E eu estou fazendo o Zorra, que eu não sei se todo mundo sabe, foi totalmente reformulado. Ele deixou de se chamar Zorra Total, ele agora chama só Zorra. E com a queda do Total também teve várias reformulações aí, né? A gente não tem mais bordão, não tem personagens recorrentes, não tem claque, o programa está bem moderno e tem espaço, por incrível que pareça, na Rede Globo, no sábado, no horário nobre, tem espaço para um ou outro quadro nerd, que eu fico muito feliz de representar a classe lá. Os roteiristas todos sabem que eu sou bem nerd, tem muita gente que não conhece esse meu lado ainda, mas eu tenho um site que é cavernadocaruso.com.br, onde eu faço resenhas de quadrinho toda semana, tem outros resenhistas lá também. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Caverna do Caruso, onde eu faço um bate-papo toda terça-feira com os meus amigos nerds do meio também humorísticos, que é o Três Elementos. A gente toda terça-feira está lá falando de diversos assuntos. Tem um programa de rádio também chamado Geek Mix, que passa numa rádio carioca, mas que é transmitido no Brasil todo pelo YouTube, tem live no YouTube. E tem um podcast também, que é o Podcrastinadores, falando de filmes e séries de TV, um podcast quinzenal. Você já participou, já? Não? Alguém do Mansão N já esteve lá? A Já? gente participou do MDM. Do MDM, sim. Participo recorrentemente no MDM. Então, tem uma galera que só conhece o meu trabalho da televisão, do teatro, mas a galera mais enfiada do meio nerd, das internet, sabe que tem bastante material meu aí, exclusivo para esse público. Então, por isso é um prazer poder juntar o útil ao agradável e fazer o que normalmente eu faço escondidinho na internet, poder fazer ao vivo. Podendo ver a galera, conhecer o pessoal, né? Enfim, é como sexo, é sempre mais gostoso presencialmente. Fernando, aqui você falou aqui, mas a gente sabe que você gosta mais da Marvel, correto? Não gosta de clássicos. Então eu já vou lançar essa pergunta. Tá, eu fui alfabetizado Marvete, realmente, né? Mas, para ser bem sincero, não sei se isso vai fazer muito sentido, mas a minha prateleira maior é da Image Comics. Então, se for para escolher, eu escolho Image Comics. Se for para escolher entre Marvel e DC, aí, sem dúvida, eu escolho Marvel, porque eu nasci com bom senso. Mas... Opa! Não esperava aplausos sobre isso. Num bate-papo sobre o Batman. Realmente eu tô bastante porque o Batman surpreso. é acima de tudo. Tá certo. Mas como bem colocado aí pelo André, eu acho que assim, Image ocupa um espaço maior na minha prateleira, Marvel é maior do que DC também nas minhas prateleiras, mas cara, a gente que é leitor mesmo, que é rato de biteria e tal, não tem essa. A gente gosta de ler boas histórias, né? A gente não tem... essa briguinha é só da brincadeira e tal, mas, cara, na hora do vamos ver, quem é que vai deixar de ler? Eu vou deixar de ler Frank Miller, vou deixar de ler, sabe, Grant Morrison? Não. Até porque os autores, eles transitam de uma editora para outra, né? Sim, então, tipo, a gente não vai deixar de gostar de uma coisa só porque o cara foi pra editora concorrente. Isso aqui não é futebol, entendeu? A gente briga que a gente só lê Batman, só fala de Batman, mas lá em cima a gente estava discutindo Surfista Prateado. Então... Pessoal, a pergunta seria assim, quem seria o Batman na Marvel? Olha, na Marvel tem vários Batman, Tem várias Batman, cópias. Qual seria o seu Batman da Marvel? O meu Demolidor. Tá aí, bem colocado. Eu acho que esse é o principal Batman da Marvel, né? Eu gosto muito de um Batman da Marvel meio off, que é o Cavaleiro da Lua. Que é um Batman esquizofrênico, né? O Batman mais loucão ainda. Eu ficaria com o Radical. O Radical. O Radical, mas isso não é Batman, isso é Robin, cara. Andou de skate é Robin, não pode ser. Batman não... Batman de skate é estranho, né? Não pode. Com joelheira e tal. Na verdade, O limite do Batman é o skate. Tem muita gente que diz que o Batman é o personagem mais Marvel da DC. Porque de todos, ele é o menos perfeito. Ele é o menos perfeito no sentido de que... Mais humano.
ele é humano e ele tem claramente problemas psicológicos. Sim. Enquanto os outros são todos deuses, poderosos. Eu concordo com a sua afirmação até a chegada do Grant Morrison na Liga da Justiça, que o Batman, ele perde um pouco esse aspecto, né? É um ponto, né? Ali, quando a gente tem o Batman do Neil Adams, Daniel O'Neill e tal, ele é mais humano. detetive. É detetive, ele é falho, ele comete erros e tal, mas eu acho que o Batman que a galera gosta no momento, ele nesse sentido, ele não é tão Marvel. Ele é aquele Batman, o Batman com preparo. Isso que eu ia falar, Batman com preparo. É o Batman que encara, se precisar, encara o Darkseid, né? É o que você lê falando como ele vai resolver isso, porque ele vai resolver. Porque ele vai resolver. E esse é o Batman, apesar de eu saber que não é o preferido da galera, é o Batman que me deixou fã do Batman, é o Batman fodão. O Esse Batman que eu gosto bastante. E qual história você achou assim, a mais marcante do Batman? Eita, rapaz, difícil. Qual que te trouxe? Qual que te trouxe? Qual que me trouxe? Ah, cara, Vai ser uma mensalzinha da Abril aí. não, eu acho que não dá pra fugir do Cavaleiro das Trevas, né? Eu acho que aquela luta contra o Super-Homem, acho que até hoje me deixa arrepiado, assim, porque uma das coisas que me afastava um pouco na DC era o Super-Homem, que ele é muito tudo, né? Ele é perfeito e infalível. E até uma época ele tinha super ventriloquismo, tinha umas coisas assim. Super telepatia. Tinha super tudo. E a gente, não sei se eu falo só por mim, talvez seja mais seguro falar só por mim, mas enfim, eu nunca fui super nada, sabe? Então isso é uma coisa que me afastava nos quadrinhos da DC, em parte do Super-Homem. Então, eu não ia atrás, eu não me identificava com isso. Então, ver o Batman sentar o cacete no Super-Homem, rapaz, me deu uma alegria. Você se viu identificado ali? Me vi vingado. É isso aí. Tanto que, deixa eu ver, quando o Batman aparece, o Super-Homem não tem nem coragem de chegar perto. Cadê o Super-Homem? Cadê? Não tá aqui. Engraçado que o Caruso tá falando isso com uma camiseta do Super-Homem. Morto! Mas a morte do Super-Homem. Eu acho que você não tá lendo completamente a simbologia que a gente tem aqui. Isso é ou o Super-Homem morto ou a Supergirl na determinada época do mês. Mas não vamos também... Enfim. E vocês da Mansão Wayne, tem alguma Pô, cara, marcante? A gente tem opiniões um pouco diferentes, mas... Começar falando por mim aqui. Cara, pra mim a melhor história do Batman ainda é Cavaleiro das Trevas. Acho que é difícil bater. Ela é uma história muito marcante. Mas eu não acho que é a história que melhor representa o que o Batman é. Eu acho que ela é uma história de conclusão de... A gente conversa muito, inclusive em outros canais sobre Batman, então a gente conversa muito disso. Que uma história que fala muito sobre o que é o personagem é uma que foi publicada só uma vez no Brasil, que chama Batman Ego. É uma história mais ou menos curta, que é em torno de dilemas morais do Batman. De por que ele faz o que ele faz. Tem conflitos internos ali, ele tem uma parte que ele fica sofrendo sem saber o que ele faz, aí o lado sombrio dele fica tentando tentar ele. Essa história é muito boa e representa muito o que o Batman é. Toda a questão de quais são os limites que ele pode cruzar, porque ele age à margem da lei. Ele não é um... A gente fala que ele é um herói porque a gente lê o quadradinho com os pensamentos dele, né? Mas a gente simplesmente visse ele louco, pulando, batendo gente na rua e fala, esse cara tem que ser preso, né? Maluco é esse. Não pode. A gente sabe o que ele tá pensando. Ainda mais sendo milionário, né? Ainda mais sendo milionário, exatamente. É por esporte. Imagina, você descobre que que o Dória sai aí. O Dória sai batendo na gente, sai né? batendo nos mendigos na rua. Que Jogando isso? farinata. Não é legal. O Thor, filho do Ike, sim. Então, imagina se ele se vestisse de Batman, isso aí. Não ia ser legal. Então, essas histórias que tratam esse dilema moral na cabeça dele, de que ele não é um herói, ele não é um super-homem. Ele não é nem o Homem-Aranha, que é um cara que é colorido, faz piada. Não, ele é um cara atormentado. E ele tem essa parada com arma, ele tem um conflito interno muito grande, ele não é um cara feliz. Ego foi publicado... Foi publicado pela Mythos uma vez, não foi naquele formato Mythos menorzinho, e eu não entendo por que não é formato canadense, né? Que é quase americano. Isso mesmo. É quase americano, mas é mais barato. É isso aí.
Mas nunca mais saiu. Eu espero que uma Eagle Moss da vida lance. Sim, uma Eagle Moss, a Planeta do Agostini, a própria Panini poderia publicar, também será muito boa. É do mesmo Vale a cara pena. que fez Mão Invisível ou não? É o Darwin Cook, é o que Darwin mesmo de Nova Cook. Fronteira. Sensacional. Darwin Cook Ele é um muito dos bom. grandes quadrinistas que faleceu já, mas é incrível. Sim. E um pouco diferente do Carlos, eu já vou mais pro Batman ano 1. Sensacional. Pra mim é a origem tipo, total do Batman, ano 0 não chega aos pés. É uma história fantástica, representa tudo que o Batman é. Você tem tudo que você tem do personagem tá ali. Pra mim, Batman ano 1 é uma história fantástica. Muito bem desenhado também, com um Nossa, traço super incrível. realista o David Mazzucchelli. E é uma manda demais. excelente maneira de trazer novos leitores para o universo super-heróis, né? Sim. Porque é uma história de origem de super-herói, mais realista do que a maioria dos filmes já feitos sobre o Batman, super acessível, é um ponto de partida, porque, mal ou bem, estamos lidando com personagens que têm uma cronologia de 80 anos, né? Então, às vezes, a pessoa quer começar, não sabe por onde. E é um material que, ao contrário do Ego, está sendo republicado o tempo todo. Então você acha. Você vai na Mandrake, provavelmente deve ter umas 5 versões diferentes de ano 1. Então, Sim. E é Fica um a material dica. que você não precisa Então- ter uma bagagem, você pode começar lá. É. Não, o bacana é que ficou 2 títulos aqui do Frank Miller, né? Aham. Então a gente tem um duelo. Quando a gente fala que o Demolidor é o Batman da Marvel, não é por acaso. Sim. O Demolidor ele foi definido pelo Frank Miller. E depois que ele fez o Demolidor, que fez todo aquele trabalho, a DC chegou e falou, pô, vem pra cá fazer o Batman. E aí ele fez esses materiais espetaculares. Que Até bacana, porque- né, cara? O cara da mansão Wayne falando que o Batman é uma cópia do Demolidor. O Tá Bat- registrado isso, né? O Batman Isso do é fato. Frank Miller é muito influenciado pelo Demolidor do Frank Miller. Até porque o editor da época do Batman tava no Demolidor. Então ele trouxe muita coisa de lá. É a mesma E- equipe, né? Exato. Então, tipo... Mas foi uma decisão bem acertada mesmo. Sim. E a minha teoria é que assim, pô, o que a gente pode fazer com o Batman? O que a gente queria fazer com o Batman, a gente não pode. Então vamos fazer aqui no Demolidor. Aí depois, quando foi pro Batman, falou, então vamos pegar tudo isso que a gente fez no Demolidor e vamos colocar onde deve ser, que é o lugar certo. É basicamente a DC com pena de que tanto potencial esteja sendo usado no personagem da Marvel. Falou, pô, ninguém vai ver isso aí, vamos colocar no Batman. Então... Só que às vezes o Frank Miller ele passa um pouquinho da ponta. Ah, sim, vamos falar do Frank Miller das antigas, né? É. Quando o Frank Miller ainda Frank Miller era raiz. bem da cabeça. É. O que me pegou no Batman mesmo, porque na época ele tava saindo e eu achava tudo que saía do Batman incrível, foi o All Star Batman e Robin. Nossa, com o Frank Miller O que te Jim pegou? Lee. Foi. Uau. Porque eu era pequeno e eu pirava demais no Jim Lee, no desenho do Jim Lee. Depois eu comecei a perceber que absurdo que era aquela história. Mas vamos lá, eu sou um defensor de All Star Batman e Robin, que Errado. só me massacra, porque tem uma história maravilhosa que é o momento em que o Lanterna Verde vai visitar eles na Batcaverna, e aí eles pintam toda a Batcaverna de amarelo e ficam Sim. tomando suco de limão com roupa amarela. Porque a fraqueza do Lanterna Verde é a cor Isso é amarela. você defendendo o All-Star É Batman. maravilhoso, cara, isso é uma obra-prima. Tá. Então, a gente não precisa Bacana. rebater. Pessoal, durante a noite vamos ter vários duelos, assim, que eu preparei aqui, o pessoal tá podendo assistir aí pela televisão, os duelos. Cavaleiro das Trevas, ano 1. Cavaleiro das Trevas. Ano Com um. certeza. Empate técnico. Acabei de defender Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Não, eu voto para um empate. Eu acho que não tem. Essa luta não, Um empate justo, então. não tem. Essa luta não tem que acontecer. Uma é o início de carreira, outra é o fim de carreira, né? Se você nunca leu Batman, lê no 1. Se você já gosta de Batman, lê algumas coisas, aí você pode ler Cavaleiro das Trevas. Eu tenho a lista, né? Tipo, que todo mundo tem, né? De para ler Batman. E começa com o ano 1, vai para Longo Dia das Bruxas, a gente passa Bom. no Arkham. Eu acho que cabe também aquele Cidade Castigada, só para ter uma história do Pinguim, porque não tem nenhuma do Pinguim nesses que eu falei. Tá. E quando você passa por esse, você tá familiarizado com os personagens. Eu acho que vale a pena também ler o Melhores do Mundo, Putz, isso é fantástico. com o... Qual é o nome desse camarada que fazia aquele Nexus? Um desenhista famosinho. É um cara famoso aí, É. muito bom. Pra ver a dinâmica entre o Batman e o Super-Homem, como um sendo as trevas, Uma outro história até um sendo- pouco mais inocente, mas que Sim, mostra bem mostra o que essa é tudo. dicotomia. E aí você fecha com chave de ouro esse passeio com o Batman com o Cavaleiro das Trevas. Não vale um piada mortal no É, meio? eu ia falar claro, isso. sim. Piada Mortal tem que ser Piada antes do Mortal Asilo Arkham, inclusive. Sim. É. Na hora. Mas o Piada Mortal, eu acho que ele não tanto pra
pro Batman em si, mas pro Coringa, né? Sim, é a Mas história é bacana definitiva. você ler Piada Mortal e Asilo Arkham pra depois você ver o extremo dessa relação doentia no Cavaleiro das Trevas. Né? Tipo, o cúmulo dessa obsessão de um pelo outro e tal, né? Eu acho que no Piada Mortal a gente tem a origem do Coringa e no Asilo Arkham a gente tem um aprofundamento da relação dessa dinâmica. Ali mostra que não só os vilões do Batman são loucos, como o próprio Batman é louco Sim. também. Por que ele não tá lá Exato. junto com eles, né? Tem muito Batman para ler aqui. Também tem muito Batman para assistir. Opa! Vocês recomendam alguma série e filme animado? Série e filme animado. Batman The Animated Series. Melhor série. Eu acho que é a melhor adaptação do Batman, né, em movimento Sim, sim. até hoje, né? Talvez, eu vejo muita gente considerar que é o Batman definitivo. Sim. Tudo que o Batman tá sintetizado naquele desenho, que tanto que se você falar o desenho animado do Batman, todo mundo pensa nesse. Exatamente. Não pensa em outra coisa. Existem muitos outros, tem uns outros muito legais, tem um mais recente que chama The Brave and the Bold, que é uma grande é muito homenagem legal. ao legado do Batman, que é muito bom também, mas o Animated ele condensa tudo que o Batman é. Agora tem um que nasceu do Batman Animated Series, que quando eu era pequeno eu era viciado, que é o Batman do Futuro. Putz, eu adoro. É maravilhoso também. O Batman do Futuro, eu li uma entrevista do Bruce Timm dizendo que é o responsável. Todo mundo gostava também da Liga da Justiça Sem Limites, né? Com certeza. Com certeza. O Batman do Futuro, de acordo com o filme, é meio que o motivo da Liga da Justiça Sem Limites ser do jeito que é, que ele contou lá nessa entrevista que eu li, que chegou num determinado momento, a série foi cancelada, meio sem aviso. Ele recebeu aviso que, tipo, foi cancelado. Ele pensou, poxa, se soubesse que ia ser cancelado, eu teria feito a última história que eu gostaria de ter feito pra ter uma sensação de Fechamento, né? fechamento e tal, né? Aí quando ele pegou pra fazer Liga da Justiça Sem Limites, ele falou, cara, eu vou fazer esse desenho como se ele pudesse ser cancelado em qualquer episódio e eu vou ficar feliz. Não vou guardar nenhuma história pra trás. Então todo episódio que ele faz Liga da Justiça Sem Limites, ele faz como se fosse o último da temporada toda pra poder cancelar bem se fosse necessário. A ponto de que ele chegou a fazer um episódio lá nas últimas temporadas que chama Epílogo, que é fechando a história do Batman Futuro. Pois É é. sensacional. É muito bom. E é interessante ver a história de como foi criado o Batman do Futuro. A Warner encomendou para eles uma nova série do Batman que o Bruce Wayne fosse adolescente. Falou assim, vamos fazer uma história do Batman adolescente. Eles falaram, não dá pra fazer. Aí eles ficaram discutindo, quebrando a cabeça. Eles falaram, se a gente fizesse no futuro com o Bruce Wayne velho e um novo Batman adolescente? Legal. Aí a Warner falou, não, beleza, um Batman adolescente? Pode. E aí fizeram isso que... Os caras são muito gênios, né? pra Eu pensar nessa série. nunca vi esse desenho. Uma das melhores animações, eu acho, do Batman, é o Batman O Retorno do Coringa. É muito bom. É sensacional, a versão do diretor. Sim, que Muito daí não bom. teve censura, tudo mais. Essa parte é muito boa. Na época que foi lançado, era antes dos filmes do Christopher Nolan, né? Todo mundo concordava que era o melhor filme do Batman. Agora, Não, porque tinha a Máscara do Fantasma. Sim, mas na época se falava isso. É que depois a gente lembra que Máscara do Fantasma é muito Mas- melhor. só um adendo também do Batman do Futuro, parece que nessa crise que vai ter aí na série de TV, vai ter um Batman do Futuro live action também, né? É, vai ser o Kevin Conroy, vai Que é o ser o dublador, Batman né? velho, que é o dublador Sensacional, do gente. Batman Animated, que hoje em dia ele é o Meu Deus senhor. do céu. E o cara é mestre. Muito ansioso pra ver isso. E o Carlos o conheceu. É, eu conheci ele. Uau! Vai, tudo bom, sou seu fã, dei a mão pra ele. Obrigado, tchau. Mas foi legal. Então vem aí o Batman- dossiê Kevin. Conheci o Márcio Seixas também. A gente conhece uma sucesso. O Batman é muito famoso também pela sua galeria de vilões. Sim. Eu queria saber dos convidados quais são o vilão favorito de cada um. Como está por aquele lado agora? Bom, eu tinha um medo fudido do pinguim do Batman Retorno. Eita, do Tim Burton. Sim. Danny DeVito. E, nossa, altos pesadelos. Até hoje, se eu assistir o filme de novo, eu acho que eu fico com medo. Então, eu acho que porque me marcou desse tanto, talvez seja o pinguim do Tim Burton. Pra mim é o Coringa. Não é o ventríloco? Não. O ventríloco eu tenho medo. Eu tenho medo daquele boneco ali, caramba. Aquilo lá é coisa do capeta. Mas o que eu mais gosto é o Coringa, não tem como escapar. O Coringa é o melhor vilão do Batman. Cara, pra mim,
O Coringa, com certeza, é o mais marcante, né? Ele simboliza muito. Mas o que levou o Batman a outro patamar, que resgatou o Batman e fez o que ele é mais parecido com o que ele é hoje, foi o Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul, ele tá totalmente ligado ao Batman, né? Ele tá procurando a pessoa perfeita para ser herdeiro dele. Então ele quer que o Batman tenha um filho com a filha dele. E ao mesmo tempo ele quer destruir tudo que o Batman defende. E ele é uma escala global. Então ele transforma o Batman de defensor de Gotham para um símbolo. É uma coisa muito maior. Então, Tanto que ele é que é utilizado no primeiro filme do Nolan, exatamente. né? No Begins. Ele leva o Batman de um defensor de uma cidade para um herói de um épico. É bem... O meu vilão preferido do Batman é o Superman. Eu adoro as histórias que o Batman tem que peitar o Superman de alguma maneira, ou que ele... ou quando ele só mostra superioridade, assim. Tipo, Só quando ele vira, você sangra. Aí não. superioridade intelectual, ou quando ele mostra, tipo, cara, você é super forte, mas você não sabe lutar. Você tem que saber lutar. Eu acho engraçado esses embates do Super-Homem com o Batman, o cara fala, bicho, se eu tivesse seus poderes, cara, Aí ele fala, mas não tem, né? eu tinha resolvido tudo, cara. Eu adoro quando o Batman chama o Superman, eu adoro quando o Batman chama o Homem de Aço de bunda mole. Eu acho legal que tem uma saga da DC, que é a Crise Infinita, que praticamente nas primeiras cenas tem um embate entre Batman, Mulher Maravilha e Superman. Aí o Batman chega pro Superman e fala assim, tipo, o que você tá falando? A última vez que você inspirou alguém foi quando você morreu. Então, tipo, já prova, assim, muita coisa. Tipo, essa cena é muito pesada. Porque é uma época que o Batman tava passando um pouco do limite de vigilância, tava colocando satélites para vigiar os heróis e tudo. E aí o Super-Homem fala pra ele, pô, a gente é herói, a gente deveria inspirar as pessoas. Aí o Batman manda essa na lata. A última vez que você inspirou alguém foi quando a sua morte. Essa é aquele tapa na cara. O Batman, ele é louco, porque ele fala o que ele quer na cara do Superman e ele não tem medo nem respeito por ninguém. Ele não tem medo de ser babaca. Exatamente. Ele conta com a nobreza do Super-Homem, né? Ele O Batman ele é tão babaca, mas tão babaca, que ele faz a volta e fica foda. Fica melhor que todo mundo. Sim. Vocês já viram uma tira? Eu adoro essa tirinha do Caio Oliveira. Sim, ele é fantástico. É o Batman lutando contra o Super-Homem, ele tira o anel, e aí o Super-Homem fala, não, o anel de Kryptonita! E aí o Batman vai embora e vem a Mulher Maravilha e fala, vem cá, esse é aquele anel que você deu pro Batman? Era falso, né? Você vai contar pra ele que é só uma pedrinha verde? Eu falo, não, deixa ele, tadinho do bichinho. Tadinho do bichinho. É muito bom. Fica tão feliz. O meu vilão mesmo favorito é o Coringa também. E é legal que a gente não sabe ao certo a sua origem, né? Como aconteceu. E eu preparei mais um duelo aqui de melhor história de origem do Coringa. Mas aí já é fácil. Já ganhou piada mortal. Piada mortal, não tem nem o Se que quiser falar. passar pro foi próximo fácil, duelo, a gente... Homem que ri. Pula 2 slides. Ah, agora. Fala o que ri. Contra As piada qual? mortal, não tem. Não, então. E o ganhador. E ele já Qual que é guarda o outra? ganhador pro final. Com a da Foi esquerda, fácil, né? A da esquerda. Amantes e loucos. Esse é o- Não, o Homem que Ri nem é tão bom assim. O Homem que ri é bom, mas você Eu não não acho para bom, com piada sabe? mortal. Eu acho ok. não tem. E o Homem que Ri não faz uma referência ao filme que deu, que dizem, né, que deu origem, Sim. que inspirou Sim, o Coringa? Não tinha esse nome? O Tem, filme? então, inclusive, o Homem que Ri. O Homem o que rosto Ri. dele tá bem parecido com... Mais A parecido. capa do Homem que ri, quando você vê a capa Do do filme. filme, é isso. muito parecida, assim. Aham. A posição e tudo mais. Obviamente que eles só colocaram ali as cartas pra ficar remetendo mais ao personagem. Mas Tem uma referência também à eu primeira colocaria aparição uma do outra coisa Coringa aí. na Era de Ouro também. Qual que você colocaria, André? Eu também colocaria Coringa, advogado do diabo aí. Pra Melhor de origem, né? Não é de origem, mas Mas é é. uma que dá pra Não, mas é rivalizar. porque a disputa dele era qual é a melhor origem do Coringa, né? Eu gostava também daquela origem bem simples do... Apesar de ser, né... Sei lá, não sei se eu posso falar isso, mas eu gostava daquela origem do Tim Burton, que era... Que foi o Jack Coringa, Napier. o Coringa que matou os pais e Ah, sim, caiu isso daí no- foi na Máscara do Fantasma mesmo, que ele é... Não, ele era- no Não, filme do Tim Burton. Ah, no filme do Tim Burton, sim. Ele Qual fala, que é o você melhor já dançou com o Coringa? demônio na luz do ar? Exato. E qual o melhor Coringa live action ou de animação também? Eu acho que o melhor Coringa é o do Mark Hamill, porque se for para escolher entre Jack Nicholson e Heath Ledger, eu acho que não dá. São dois Coringas extremamente diferentes.
Sim. Dois Coringa extremamente perigosos. E eu acho que o Mark Hamill, ele, por ser um Coringa animado, ele tem todo uma qualidade cartunesca, mas ele continua sendo muito perigoso. Aham. Sim, E o concordo. Mark Hamill faz... Caramba, eu tenho medo da risada dele. Eu acho interessante porque o Mark Hamill hoje ele não fala com a voz dele, ele fala com a voz do Coringa. É engraçado, tem... Pessoal, ele falou da vez que eu conheci o Kevin Conroy. Agora conheceu o foi, Mark Hamill agora. foi num evento no Canadá que tava o Mark Hamill também. E eu não tinha tirado visto quando eu cheguei na viagem e eu quase fui barrado na escala nos Estados Unidos. Aí eu vi que o cara tinha um monte de adesivo do Batman, o cara da alfândega. Aí eu falei, pô, tô indo pro evento que vai estar o Mark Hamill. Ele, pô, esse é o melhor Coringa, né? Eu falei, ele me deu visto e me deixou passar. Olha aí, cara. Então o Mark Hamill já me salvou. Fica a dica. Fica a dica. Aquele embaixo do Jack Nicholson é o do Dead End, é isso? É o dos Jogos do Arkham. Ah, Que tá. também É o Mark Hamill É o Mark também. Hamill também. Mas live action, eu acredito que o que é mais fiel ao que o Coringa é nos quadrinhos, principalmente na época em que foi lançado, é o César Romero. É o da Sim. série, ele é o Coringa do referente ao- quadrinho tirado e colocado Dos lá. anos 70, né? Anos Eu vi você 50, falando mal pra 60. caramba da 60. série no programa do Bial. Não, então, eu acho que a gente ainda não teve... A gente não teve Coringa definitivo. Eu concordo que o Mark Hamill desses ali, pra mim, é o preferido. Mas não é live action, né? É. O Jack Nicholson acho que chega muito, muito perto. Mas é gordinho, né? Aí, pô... Pô, é o primeiro Coringa pançudo da história. Pois é, eu queria ver um Coringa Magrelão. ágil. Então, Ah, olha, Joaquin o filme de Phoenix. agora... Bem... E a expectativa pro Mas filme spoiler. agora, hein? Cara, eu tô bem interessado pra ver, tô preocupado, né? Porque dizem que é uma ode aos incel aí, né? Então, eu medo disso. Mas fico ao mesmo tempo empolgado e ao mesmo tempo chateado com a minha empolgação, porque eu sei que não faz parte do universo. Aí isso... Eu queria que minha empolgação tivesse indo pra dentro do universo, ao invés de pra fora do universo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Faz sentido. Tá. Sabia que vocês iam me entender. Eu acho válido a gente pular, porque a gente viu o filme ontem. É, Então se a gente falar muito, a gente vai estragar a experiência da galera. Então, chega de Coringa. Eu queria falar sobre... Ah, legal. a gente gostou. Bom, Não, é mais que legal. não, é muito bom, mas não quero falar muito. Daqui a 2 semanas a gente vai lançar o podcast com nossas opiniões, ó. Senão a gente vai dar spoiler aqui, é chato. Pular do assunto de Coringa e falar sobre desenhista, começando aqui com você. Qual que é o seu desenhista favorito que passou pelo Batman? Essa pergunta é difícil porque o negócio que eu fiquei mais louco quando era pequeno foi quando eu ganhei de aniversário Batman Guerra contra o Crime, eu acho, do Alex Ross. Eita, Guerra ao crime, sim. E é muito aí eu fiquei louco com aquilo. aquilo é demais. Mas há pouco tempo atrás, eu sei que é uma das fases mais exageradas dele, mas eu acho que pra mim, atualmente, meu desenhista preferido do Batman é o Greg Capullo. Olha aí. bom. Olha aí. Tá, é. Então tá, eu tava com vergonha de falar o meu, mas depois de Greg Capullo fico até mais tranquilo. Robin, Porque eu gosto muito do Batman do Jim Lee no Silêncio. Gosto, gente. Fazer o quê, cara? Gosto é gosto, cara. que vergonha. Eu sei que ele é bem massa velha e tal, né? Bem da ação e tal, mas eu acho maneiro. O que eu posso fazer? Eu acho maneiro. É o que mais me dá vontade de brincar de Batman. Quando o Jim Lee faz histórias curtas no preto e branco, no Batman preto e branco, É, lá legal. ele faz um Batman caprichado. Eu gosto quando eu consigo ver aquela sola, aquele boot do Batman com a sola toda. Aquela bota com W de Wayne, W né? ali. Eu acho bacana, cara. Eu curto bem. E o Dave Mazzucchelli. O Dave Mazzucchelli eu acho É incrível. que junto ali com o Dave Mazzucchelli também tem o Michael Lark no Gotham Central, que eu também acho sensacional. Putz, ele é muito bom. Que ele segue a linha do Mazzucchelli. Segue a linha do Mazzucchelli e fica só na sombra e tal, né? Que é um dos Batmans que eu mais gosto. Quando ele tá assim. Também curto muito. Porque eu acho que ele tem. O Batman, eu acho que ele precisa um pouco desse. Precisa um pouco da mística, assim, né? Quando eu imagino o Batman. Não vai fazer sentido isso, mas na minha cabeça faz. Quando eu imagino o Batman realista, eu gosto do Jim Lee. Que você vê os Gary, sabe? Você vê que dá pra tirar coisa daquele cinto, dá pra. Mais do que do Mazzucchelli? Sim, porque o Mazzucchelli ele tá só com um pijamão, né? Pano.
Aquela roupinha do Mazzucchelli, tipo, quando ele aparece, eu falo, vai morrer. Vai morrer. Mas é essa, né? 2 tiros, ele morre. Eu acho assim também, eu acho que vale a pena mencionar, não pela arte do cara, porque ele nunca foi um grande desenhista, mas ele definiu um visual pro personagem que marcou pra caramba, que foi o Frank Miller. Sim. Eu não acho que pela arte dele seja incrível, mas pelo que ele definiu e pelo template que ele deixou, eu acho que ele é muito importante como desenhista também. Sim. Tem alguns desenhistas que você não fala, hoje em dia não funcionaria tão bem e tal, mas que são muito importantes. Por exemplo, a gente não vai falar agora que o melhor desenhista do Batman é o Dick Sprang. Dick Sprang, aquele Batman que todo mundo imagina sorrindo e tal, meio gordinho, é o do Dick Sprang, ele é muito marcante. Outro cara que é muito importante, que eu pessoalmente não gosto tanto, mas que ele marcou toda uma geração, é o Jim Aparo. Jim Aparo, que faz aquela cara reta suando assim. Mas é maravilhoso, cara. O cara marcou uma época. Você falou o próprio Neil Adams, eu adoro Neil Adams. O Batman que ele desenha pra mim é fantástico. Mas acho que todos concordamos que o Jim Lee é melhor, né? Então, não. Beleza. Não, que bom que a gente concordou. Só pra não passar batido, o Brian Bolland na Piada Mortal. Ele faz um Batman que, assim, você nem para pra pensar muito. É tão maravilhoso, fala, olha o Batman. Vamos, continua. Eu tenho uma teoria que quem desenha bem o Wolverine desenha bem o Batman. Eita. Sim. Interessante. Porque... Nunca viu o Jim Lee desenhar mal os dois, quem que desenha bem o... Porque, pra mim, um dos caras... Ele não é muito lembrado pelo Batman, mas pra mim ele é um dos meus desenhistas preferidos do Batman, é o John Byrne. E foi o cara que cresceu o Wolverine. Eu acho que, tipo, o Batman dele e o Batman do Neil Adams são bem parecidos e o jeito como o John Byrne cresceu o Batman e o Superman, porque ele também refez a origem do Superman, foi um negócio que eu acho que é muito pouco lembrado pelos fãs. Eu gosto também muito do Graham Nolan e do Norm Breakful. Pra mim, esses são desenhistas fantásticos que perduraram muito tempo no Batman. Sabe o cara que eu veria mais desenhando o Batman? O Todd McFarlane. Aquela capa impossível de... Vocês já viram os memes tentando provar como é que ele estava segurando a capa? Porque a mão tá segurando a menina, a outra mão tá segurando a capa, então assim, não tem como. E tem uma ponta pra cima, Tem uma ponta pra cima e tal, e eles fazem... Tem vida própria. Que bota que, na verdade, o Batman tava fazendo um espacar com a perna pra segurar a capa lá em cima. É tanto que quando ele foi criar o personagem cópia do Batman dele, que ele é o criou Spawn, a capa viva. ele falou que a capa tinha vida própria. Sim. Aí ele podia brincar à vontade. Não, eu tenho um desenhista aqui que ninguém lembrou ou me citou, que é o Alan Davis. Alan Davis é maravilhoso. Alan Davis. E o próximo duelo é Alan Davis, com essa capa que a plateia já está acompanhando. A primeira quase morte do Jason Todd. E o duelo contra... Não, essa antes. Contra... Jim Aparo. Jim Aparo. Alan Davis. Alan Davis. O Jim Aparo. O Jim Aparo é mais marcante no Batman, ele é mais importante. Ficou no mais Batman. tempo, né? Mas o Alan Davis é maravilhoso. Alan Davis Ele é meio babaca, pessoalmente. né? Já ouvi isso também. Mas ele é muito bom. O Batman do Alan Davis, rapaz, é lindo. Eu sou meio afim do Batman do Alan Davis. Ele é esbelto, né? Ele mexe comigo. Ele mexe com as minhas convicções. Tem O Batman do Alan um Davis. negócio que tem gente que desenha o Batman carrancudo e esquisito demais. E aí eu acho que não funciona, porque o Bruce Wayne precisa ser bonitão, sabe? Então tem que ser... Mas o Greg Capullo faz um pouco disso. Sim, mas o que eu gosto no Greg Capullo é a dinâmica que ele dá pro Batman, que eu achava que faltava no Jim Lee. E aí, assim que eu vi essa dinâmica, tipo, meu Jim Lee era meu preferido. Aí eu falei, caramba, cara, como é que ele consegue fazer o Batman caindo do trem do alto desse jeito, sabe? O grande lance do Capullo é a narrativa, né? Exatamente. Que é o grande lance do Norm Breakful também, que a gente comentou antes. Ele era pura... Tanto que a gente fez um programa do Norm Breakful, aí fui separar a imagem pra fazer a capa. Não tem uma imagem bonita parada, assim. O negócio é movimento. Você tá qual lendo. é esse? O Norm Breakful era aquele cara que desenhava nos anos 90, que alternava com o Jim Aparo. Tá, não sei, eu não tava acompanhando o Batman. Sabe? Nessa época, pra mim, de anos 90 que eu tenho pra mim de Batman é o... Sabe 10 Noites da Besta? Aham. A capa daquela torre? Aquilo é Norm Breakful. Tá. Então fica definido aqui Que o Alan Davis... Alan Davis. Alan Davis é melhor. o melhor. Cumpriu de aparo de porrada. E ele, mudando um pouco aqui o duelo, a capa dele é uma capa de luto melhor ainda.
Não, eu acho que a capa do Diabo... É que essa específica é de uma republicação que é... eu gosto daquela que o fundo é preto, né? Se o fundo é preto, com essa mesma imagem, é bem mais bonito. Eu gosto mais do Alan Davis nessas capas aí, porque eu sempre gosto do Batman estar uma massa de preto, assim, tá na sombra total. E aí você colocar o Robin colorido, né, na frente. Contrasta muito, eu acho muito legal. Com a morte da inocência e as trevas tomando conta, né? Total. Não, o Batman enfrentou vários momentos de luto, né? Sim. Não, e essa capa também vontade de falar, tipo, você queria o quê, Batman? Ele é um moleque. Você botou o garoto na linha de frente, de sunga, pra lutar. O moleque ali de alvo, pra tomar os tiros no lugar dele, que é o quê? Pelo amor de Deus. E parece que ele não aprendeu, né? Porque já teve várias mortes de Robin, né? Sim. Você tem alguma morte, assim, impactante no universo Batman que você... Cara, tem um lance que é o seguinte, no Cavaleiro das Trevas eles definem que o círculo amarelo, a elipse do Batman é amarela pra a galera atirar na elipse amarela, pra atirar na parte mais protegida da armadura. Você já viu a cor da capa do Robin? Acho que o Batman não estava bem intencionado ali. Era atira lá! Eu acho que a morte de Jason Todd é bem impactante, né? Porque, nossa, é muito cruel, né? A pé de cabra, bicho. Uma explosão depois. Nossa. Eu acho que a morte... E ele tentando resgatar a mãe, aí ele morre. Cara, eu entenderia o Robin virar o Darth Vader depois disso. Porque virou o Capuz Vermelho. Eu acho que a morte do Jason Todd, ela foi cruel, mas ela foi excelente para aumentar ainda mais a ideia de quão Coringa é cruel e perigoso, né? E perigoso, e para também levar pro Cavaleiro das Trevas. Levar pro... O curioso é que o Cavaleiro das Trevas saiu antes disso. O Cavaleiro das Trevas ele fala que o Jason morreu e depois eles publicaram. Que doido, né, cara? Segura, cara. Mas uma morte que eu acho que talvez seja até mais impactante pra mim é da Stephanie Brown, que passou muito batido, cara. Passou e ela voltou muito rápido, né? É salteador. Hoje em dia é conhecida como spoiler. É a loura, não é? A loira. Ela é Robin, Batgirl, né? inclusive. Morreu Ela é a ajudante do Robin. O que eu achei... Ela foi Robin um tempo, não foi? Sim, ela foi. E aí morreu. Ela foi Ela foi Robin, aí depois ela voltou a ser salteadora e aí ela morreu. O que eu achei muito impactante dessa morte, é que... Jogos de guerra. Ela foi Robin durante muito pouco tempo e morreu. E foi demitida. E cagaram baldes. Ela não teve uma edição especial, não tem uma capa, sabe? Não tem o Batman ali ajoelhado chorando, tipo, aí ela morreu. Cara, ela virou tipo... Foi o vilão mesmo, foi o esquecimento. o Máscara Negra. Máscara Negra. Ela virou númerozinho, tipo, virou... Morreu mais um, morreu mais um. Mas o lance da morte de Jason Todd é que assim, depois que o Jason Todd voltou, meio que estragaram um pouco isso. Meio não. Mas estragaram muito Totalmente. isso. Mas o lance é que assim, depois que o Jason Todd morreu, as histórias do Batman batiam muito na tecla, como se isso fosse um trauma maior ainda do que a própria morte dos pais. Sim. Tipo, era uma motivação maior ainda pra ele continuar lutando. O Batman ele ficou bem perturbado depois que ele morreu. Você via, tipo, tanto que quando o Tim Drake surgiu, quando ele vem vestido como Robin, o Batman ele nega, ele não quer aquilo. Não quer mais Robin, ele fala, não chega. Não o último quer. morreu. Que novelão, né? Foi. A gente ama esse aspecto novela, né? Sinceramente, Gibi é novela, né? eu acho assim que a melhor coisa que o Jason Todd trouxe foi realmente a morte dele. Sim, Porque, cara, eu não gostava do personagem, eu ainda não gosto, eu acho que o Capuz Vermelho um personagem horrível. Mas o Capuz Vermelho realmente ficou muito indeciso sobre o que ia ser, Ele é um personagem genérico. Agora que eles estavam começando a achar ele. E é curioso porque o Soldado Invernal tem a mesma trajetória e funciona muito Mas mais. você sabe o porquê disso, Não. né? O Baker e aí era o Johnny Winnick, eles dividiam o apartamento juntos. Aí chegou pro Baker e falou assim, pô, tô pensando em trazer o Buck de volta, né? Aí o Johnny, boa ideia, vou trazer o Jason Todd de volta. Eles dividiam o apartamento, um escrevia Capitão América, outro escrevia Batman, e os dois fizeram a mesma história ao mesmo tempo. Pois é, mas por que o Johnny Winnick escreve bem? Por que ficou ruim? Eu acho que assim... Você tá sendo bondoso com o Winnie. Eu gosto do Arqueiro Verde dele. Eu gosto de várias coisas que o Johnny Arqueiro Winnick Verde fez. tem momentos. Tem momentos bons. Mas o Brubaker, ele cuidou de tudo em relação
a volta do Soldado Invernal, fez paulatinamente e tal, e depois que E voltou, o Brubaker continuou é um ali. escritor muito melhor que o Brubaker. Sim. E o lance do Mas é Jason que, Todd sim, voltar é que ele não se achou. O Jason Winnick fez lá a volta, e depois quem foi escrever o Capuz Vermelho foi outra pessoa. O Capuz Vermelho voltou como vilão. É. Aí o Grant Morrison até fez ele mais vilãozão ainda. E depois que foram começando a transformar ele meio Anti-herói anti-herói. e tal. Aí agora ele usa o próprio pé de cabra que mataram ele como arma. Ele usa na roupa. Será que Hoje em eles dia, na vão verdade, fazer? ele é um ninja genérico. O atual visual dele é muito ruim. Parece que é pra fazer o jogo do Mortal Kombat, né? É, bem isso. Triste. Não, e sempre na mão dos piores vilões que esses ajudantes têm que enfrentar. Tem uma morte que o pessoal nunca lembra, que eu acho uma das mortes que o Coringa fez mais impactantes, que é quando ele matou a esposa do comissário Gordon. A Sarah. Cara, foi a morte que mais me impactou. Eu não esperava. Eu vi Me na relembra página. isso aí. Hã? Relembra isso aí. Foi na reta final de Terra de Ninguém. Isso. O Coringa tinha sequestrado todos os recém-nascidos de Gotham. Nossa. E aí Começou bem. tava todo mundo procurando. Caramba. Aí o pessoal Quarta-feira, o que eu vou achava fazer bom- hoje? Vou sequestrar todos os recém-nascidos de Porque volta. estavam reconstruindo e ele não queria que reconstruísse. Aí a Sarah Gordon, ela volta, o rádio dela quebra, aí ela volta pra delegacia para pegar outro. Quando ela volta, a delegacia estava vazia, porque estava todo mundo procurando o Coringa. O Coringa tá dentro da delegacia com todos os bebês. Aí ela entra e já aponta uma arma na cabeça do Coringa. E o Coringa tá com o bebê na colo com uma arma apontada na cabeça do bebê. Aí ele Eu não fala vi isso, assim, não. e aí, você vai atirar em mim? E o bebê vai cair e vai morrer. Aí eu vou falar, você vai ter matado o bebê. Ou você pode baixar a arma e segurar o bebê. Aí ela baixa a arma, pega o bebê, aí o próximo quadro é ela morta no meio de um monte de bebê ensanguentado, assim, e o Coringa indo embora. Nossa Senhora, e se entregando pra polícia. Se entregando pro Gordon. É muito pesado. Agora perdeu a Que graça. horror, Se cara. entrega. Cadê E aí- o Crivella que não vê isso? É a única vez que o Coringa chega e se entrega pro comissário Gordon e o Batman tá do lado. E aí o comissário Gordon pega a arma e aponta na cara do Coringa. E o Batman fala assim, olha, eu não vou te impedir de fazer nada. Eu não tenho como te impedir de fazer nada. Aí ele chega e o atira no Gordon fica joelho. assim, atira no joelho e fala assim, não vou me baixar o nível dele. E vai embora. Assim. É Uau. bem pesado. Como assim? Não vou me baixar no nível dele, velho? Descarrega a arma na cara do cara. É que é muito da moral do Coringa do Mas comissário tá aí, Gordon. outra morte também bizarra causada pelo Coringa que eu fiquei impactado e é meio recente. Não é. É o universo paralelo, é Injustice. Ah, sim. Caraca, aquela do. Da Lois. De fazer o super-homem enxergar o. Lois Lane como se fosse o apocalipse, né? Nossa Leva ela pra estratosfera. Isso é de uma crueldade, rapaz. Mas é Meu total Deus. Coringa. É, É uma cara. coisa que só ele pode fazer. Tem uma história antiga do Coringa que ele envenena a Lois Lane e aí ele fala pro Super-Homem que a única forma de salvar a Lois Lane é uma toxina que ele vai soltar se ele matar o Coringa. Então ele tá tentando que o Super-Homem mate Bate ele. ele, é. E aí acaba com o Super-Homem deixando a Lois morrer pra não matar o Coringa. Nossa. E aí você descobre que ela não morre, ela era o Coringa tentando fazer que o Super-Homem perdesse o controle. Boas histórias, hein? Formatinho da Abril. Boas É histórias. muito vilão casca grossa. Eu listei aqui a galeria com os piores vilões do Batman. Eu queria ver se vocês concordam. Pô, Orca, já vi a Orca logo de cara aí. Aí, ó. Esse você pegou do nosso programa, né? tá vendo? Fui montando aqui, ó. Esses são os Ó, a piores Orca, o mesmo. apagador. James Gordon Jr., Nossa. A Sinaleiro, Sinaleiro. de último ali. Aranha O Negra. Homem de 10 olhos é Homem de maravilhoso. 10 olhos. Eu não tô reconhecendo ninguém aí. Ó, vamos fazer quem que é quem aí nessa imagem. Vamos. Tá Ó, no o- primeiro quadro é a Orca. No canto esquerdo. É, do A canto Orca esquerdo, era uma esquerdo. defensora, era uma estudiosa de baleias que ela queria sair da cadeira de rodas. Ela faz experimento com DNA e tudo, ela vira uma orca humanoide. Assim. Maneiro. Inimiga da Asa Noturna, na Não deve ser verdade. ruim, né? Tem uma leve cara de anos 90 isso aí, eu estou correto? É começo dos 2000. Olha, mas então, eles então são- ela tá bem equivocado, então. O segundo é o Apagador, que é o Johnny Fiasco, Johnny Fiasco, que era o exatamente. cara que estudou, Colega de classe. colega de Apagador classe do Bruce é um nome- Wayne. É um nome muito ruim, que só perde pro homem absorvente. Mas o lance dele é que a especialidade dele é apagar pistas.
pra ninguém descobrir os crimes. E aí um dia ele tá enfrentando o Batman e ele, pelo cheiro do pós-barba, descobre que é o Bruce Wayne. E aí ele tem que apagar essa pista. Eu não lembro, eu não sei, cara, é horrível. Isso é o que? Anos 50, Isso é anos 60? 60, Tá. até antes, anos 50. Pô, por aí. esse cara Grant Morrison traria de volta bem ele. Traria, cara. Ele não usou, não sei como que não usou. Né? Deve estar guardando. Mas depois, E, embaixo, por quem falar tá embaixo nisso, que eu não tô vendo? Você traria algum vilão desse da Era de Ouro, da Era de Todos? Prata? Sempre. E por quem? Seria o Grant Morrison? Sim. Sempre jogaria na mão Sempre. do Grant. Sempre o né? Grant Morrison. Ele que sabe pegar a Era de Prata e transformar numa coisa Maluca, mas ao mesmo tempo legal. fiel ao que é o conceito daquela época, mas numa história boa. Continua aí o quem é quem. Embaixo da orca. Embaixo eu não tô conseguindo ver bem. James Gordon Jr. Ah, James Gordon Jr. surge numa história que chama Black Mirror, que não é a série, que é a primeira história que o Scott Snyder escreve no Batman. Que é boa. Você lembra do... Então, deixa eu adivinhar. É um retcon. Mais ou menos. Você lembra no ano 1 que o Batman, o comissário Gordon tem um filho, que é o James? É esse cara. O James Gordon Jr. ele já tinha aparecido numa história Então é um retcon. onde mostra que ele é meio psicopata. No casamento do comissário Gordon com a Sarah, que a gente acabou de falar quando o Coringa matou ele. Ele é jogado por uma ponte várias vezes na vida. Ele só... Aí nessa história eles basicamente pegam um personagem que estava sendo esquecido, Sim. E reintroduz. reintroduz porque é isso que o Snyder faz, né? É. E mostra como que ele viveu a vida toda tomando remédios para controlar essa psicopatia dele. Cara, o Scott Snyder só sabe escrever através de retcon. É retcon e no final alguma coisa desmorona e todo mundo parece E só morto, mas saber não morreu. escrever é meio isso. dúbio, porque ele não sabe escrever. É. Ou ele escreve com uma parte do corpo que não dá pra falar aqui. Entendi. O bumbum. Tá. E aí, do lado, nós temos quem? O homem de Homem de 10 10 olhos. olhos. O Homem de 10 Olhos. Esse compridão ali. É um cara que ele chegou, ele primeiro a gente teve um problema em um dos olhos. Aí depois ele foi espancado sem querer e perdeu completamente a visão desse olho. Pelo Batman. Pelo Batman. Eu Aí acho que depois todo ele mundo que é teve. espancado é meio espancado sem querer. Não, mas Sempre. o Batman espancou ele por engano, achou que Por ele era engano. outra pessoa. e ele tá, era meio espancado cego. por engano. Por Ele era engano. quase cego. Aí depois teve uma explosão, que eu não lembro onde ele estava, aí ele perdeu totalmente a vista. Aí ele resolveu, eu vou ligar os nervos ópticos às pontas dos meus dedos. Foi um acidente. Nossa Ele queria ligar os nervos ópticos no olho mesmo. Ligaram acidentalmente. Ele errou nos cabos É. ali. E aí tal. por isso que chegou e colocou na mão e falou assim, agora eu vou virar um vilão. Eu não sei porque ele aí é fez vilão. todo Vilão sentido. inútil, E cara. esse é um vilão que se você jogar uma bola pra ele pegar, ele fica cego. Se ele vai pegar uma panela Ele vai falar, quente, acabou. Ele Vem não pode aqui, se ai, meu coçar. olho. Ele não pode se coçar, cara. Imagina, ele vai É coçar o horrível. olho. Eu não sei como ele faz. Imagina ele coçar outros lugares. É pior ainda. O cara fica revoltado e vira vilão, velho. Tá Tá com bom. você, Você não viraria pode vilão, coçar. cara? É um bom ponto esse. Depois temos o Aranha Negra. Aranha Negra, tá no O canto Aranha- direito superior. O Aranha Negra, o criador dele, queria fazer uma mistura do Justiceiro com o Homem-Aranha. Essa é a origem dele. Ele sempre foi meio capangão. Ele não Então ele é, De visual, né? ele é picado por um juiz radiativo. É tipo isso. Não, ele nem acho tem que ele é poderes. bem irrelevante, Vou te falar, ele tem uma história que é muito boa, que é a morte do Aranha Negra. É maravilhosa, porque ele A melhor história do personagem é a morte do personagem. é uma história que Bom também. ele vai parar com a vida de crime e aí ele pedem pra ele levar o último carregamento de cocaína, uma coisa assim. E ele deixa em casa e sai pra fazer alguma coisa. Não lembro agora exatamente o que era. também não lembro. Faz tempo que eu li essa história. Quando ele volta, ele encontra a família, achou que era açúcar. E a família tá toda morta. Que horror. E aí ele se mata. E aí acaba a história. Gente. É bem boa essa história, bem triste. E do Nossa, eu tô contando história canto de deprê. direito, Vamos falar de uma coisa legal aí. Temos o Sinaleiro, o Homem Sinal. Esse é um vilão que eu gostaria que É isso voltasse. aí. É o sinaleiro, ele tem uma roupa que solta um sinal. É isso. Mas ó, tem que recomendar uma Qualquer coisa que tá sinal, faltando o qualquer sinal. Homem-Pipa aí. Tá faltando homem pipa. Não, então vamos lá, tem um então milhão vamos de pro vilão duelo trash. aqui, então. Vamos aí, vamos aí. Mais um duelo. Tem roteiristas famosos por trazer esses vilões e fazer boas histórias. Então, um duelo aqui de Batman Filho. Grant Morrison contra Tom King, que trouxe Olha. Eu adoro o Tom Eu King. não li o mas... Batman do Tom King ainda, cara. Tô É louco muito pra bom. ver. É muito bom. Eu adoro o Tom King, mas eu idolatro o Grant Morrison, cara. Eu prefiro o outro Grant nível. Morrison também. Eu acho que nesse caso eu vou de Grant Morrison. Entretanto,
Eu só falo isso porque eu não li o Batman do Tom King, mas eu li o Senhor Milagre. Pois É é. fantástico. Eu também vi o seu milagre. Não, o Tom Então King é vamos no muito Tom King comigo mesmo, sem Então, ter Tom lido. King. Então é isso. Então deu um empate. Olha aí. Empate. Tá bom, acho válido. Pro critério de voltar com vilões, tá bom. O Tom Porque o King Grant fez um bom Morrison trabalho. volta com vilões, mas normalmente ele caga no final. Não, mas ele voltou com o Batman de Zurenar de um jeito maravilhoso. E ainda tem o Batmirim ali com uma O Batman alucinação. dele é maravilhoso também. Tá bom, então vamos. Tá. Vamos dar empate. No início é bacana, mas no final você fica meio... Batman e Robin é sensacional. Batman Robbins, Batman Robin, sensacional. o Robin, o Damian, que o Grant Morrison trouxe de volta, que eu tinha certeza absoluta que ia desaparecer em 2 minutos. Cara, virou uma peça muito bacana no esquema do Funciona DC. bem. E ele é diferente mesmo, tipo assim. Sim. O Tim Drake, ele era Robin, o Asa Noturna foi o primeiro, né? O Philip Pullman. E o Damian, ele é um personagem, tipo, bem pessoal, bem particular. Aham. Mas ele é um Ele pouco. não parece um Robin. Ele é um pouco o que o Jason Todd tava virando. Um pouco mais extremo. Mas eu acho que Mas o mais Jason ou Todd não Só que mimado. Eu acho que o Jason Todd não tinha a personalidade, sabe? É. Ele tem um quê de, Não tinha. de Bruce Wayne Sim. nele, sabe? É porque o Jason Todd, ele era meio incontrolável. O Damian, ele é muito focado, né? E ele é mimado, né? Ele acha que ele é o único digno de ser Robin. Sim. Tanto que ele basicamente expulsou o Tim Drake, né? Sim. O Tim Drake não deixou de ser Robin, ele foi expulso. Eu gosto muito do Damian como personagem. Eu acho Eu gosto que dá uma muito, dinâmica gosto muito interessante. Eu gosto muito, recente, acho que tá saindo agora no Brasil, que são Super Filhos, que é Muito ele legal. com o filho do Superman. Aquilo é fantástico demais. bom. É um contraponto muito legal. Muito legal. O Conel, não é o filho do... É o Jonathan. Jonathan. Sim. Mudando aqui de assunto, agora vamos falar de moda. Trajes Moda. do Batman. Batman Fashion Week. Esse rosa é o É melhor. sensacional. Esse é muito bom. Tem um boneco desse. Tentando mandar o caô de que é vermelho, né? Mas é claro, Eu tenho o mesmo. bonequinho dele e é rosa. É rosa. É. né? Mas é do cinema, dos quadrinhos, Aqui vale tudo agora. Vale tudo, né? porque, claro que eu acho pra mim, assim, melhor Batman é o Ben Affleck, o visual. Do cinema é o visual mais legal, só o visual. Não, eu gosto dele também. Eu sabe? gosto muito do Tim Burton ainda, cara. Eu sei que é memória afetiva e tal, mas... Depois que eu descobri que ele não conseguia virar a cabeça porque que ele virava daquele jeito, porque ele tinha que virar daquele jeito, comecei a ficar com gastura daquela roupa. E ele não ouvia o que os outros atores falavam porque a máscara tampava a orelha. Que absurdo. Mas a elipse amarela eu acho muito bom, cara. Eu acho meio um Batman McDonald's, assim. Podia voltar, né, agora no Pattinson. Podia. O que eu odeio... Cara, legal. O que eu odeio é aquele morcegão com um tracinho amarelo fino em volta. Isso. Que é o do Rebirth. Nossa. eu O único acho cara bem. que desenha isso bem é o Rafael Albuquerque. É. Porque ele faz a orelhinha só na parte amarela, ele faz reto a parte Pô, preta em o cima. Rafael Fica bem legal. Albuquerque tinha que ter sido falado nos artistas. Aham. Na verdade, Rafael não é aquilo Albuquerque que é eu bom. disse. Eu não, o Greg Capullo não, Rafael Albuquerque. Eu acho melhor. Eu também acho melhor. Mas de uniforme dos quadrinhos, o que eu mais gosto é um que eles chamam de Troika. Que é nos anos 90, ele usava aquela roupa cinza e azul com a elipse amarela. E teve uma época quando ele quebrou a coluna, voltou, aí ele saiu, deixou o Dick. Foi depois de Filho Pródigo. O Dick Grayson virou Batman no tempo, aí quando ele volta, ele fala, agora eu voltei mais sombrio. Então ele volta com uma roupa toda preta, sem cueca por cima da calça, um pijamão, assim, na verdade é até mais ridículo. Mas é toda preta, capa preta, sem luva, tudo aqueles negócios saindo direto do braço, e tem na perna também as pontas. Aham. Todo preto, só que com a elipse amarela. Eu acho bem legal esse uniforme. Eu sou uma criança dos anos 80 e fui adolescente nos anos 90. Então eu gosto Fala do do Jim Lee. Jean-Paul Valley. Eu gosto do Batman Rafael. Wolverine Mas eu com garrinha na mão. É muito ruim aquilo, É cara. horrível. É muito ruim. Eu gosto porque ele tem uma tampa Mas de eu poeira gosto. nas costas. Ah, isso eu não tinha me Ele tem ligado. uma tampa daquelas coisas que você vai girar e dar corda nele. Eu acho maneiro ele tá com a cara coberta e tal. Eu achava... Um chipzinho aleatório no meio da testa. Eu odeio com todas as minhas forças, porque na época que eu li isso aí, eu era muito pequeno, eu não tinha noção de que as coisas voltavam a ser como era antes. Então, Aham. pra mim,
Ele não era... Cara, Acabou o que esse Batman. cara tá fazendo vestido de Ele Batman? tá com raiva até agora, Eu né? nunca mais na minha vida Não vou perdoou. ler revestido do Batman. Mas eu gosto, por exemplo, do Aranha Escarlate, sabe? Eu tenho esse gosto. por Aquele esse personagem. puro anos 90 mesmo. É. Mas você não gostava do... Moletomzinho. Você não gostava do Kelly Jones desenhando o Batman, com as orelhas gigantes? Não, eu acho Esse aí que é o esquisito. uniforme que eu gosto. É. Eu acho ele meio vampiro demais. É esse aí. É, não. Eu Nada acho a ver. que o visual do Batman é tão perfeito que não tem como você mudar muito. Não pra inventar muito, né? Quando muda muito, caga, né? Eu acho que é um visual assim que o povo pode mudar, fazer uma mudancinha aqui e ali, mas ele sempre vai voltar pro básico. Mas eu acho que talvez o meu preferido seja o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, que é aquela quadrinhos grosseria. também. Aquele Qual dos morcego dois que ele grosso, usa? O uniforme com elipse ou sem elipse? Sem elipse. É bonito. Eu prefiro ser elipse também. Eu acho também. Eu acho, inclusive, que aquele visual do Batman no Cavaleiro das Trevas é também uma forma de explicar como o personagem acumulou brutalidade e rancor durante o tempo e ele volta como um animal mesmo. sabe? Até porque ele tá mais velho, né? Ou ele vai assim, ou ele vai se fuder. Exatamente. Mas assim, falando de uniforme ainda, putz, Vai lá. cara, tem tantos assim que é difícil escolher, né? Mas eu gosto muito do Animated Series. Eu acho simples, eu acho bonito, bacana. eu acho ali, tipo... Qual deles? O clássico. Primeiro? O primeiro. É o clássico, é o que não dá pra fugir, que é o melhor. Sim. Vamos lá, próximo duelo. Duelo, o próximo Vai ter seria duelo o- de roupa? Vai ter o desfile de Não, cosplay daqui a acho pouco. que- É, o duelo de roupa é o desfile de cosplay. Duelo seria o Batman na Liga. Ah. Mas Contra o Guy Gardner, é isso? Qual versão dele Qual é melhor liga, amiga, é isso? qual liga você gosta do Batman? Eu acho coloquei que- 3 exemplos aqui. peraí, como é que é? Qual liga você gosta do Batman? Em qual Liga Internacional. liga ele ficou Qual melhor? liga né? ele- Liga Internacional. Liga Internacional. Qual o melhor Batman de liga? É. A pra melhor mim, história da Liga. pra mim é o Grant Morrison, cara. Morrison. É o Grant Morrison. É quando... É o Batman Overpower. É, o Batman Overpower. Quando Enquanto a Mulher desce- Maravilha tá lá batendo em um marciano branco, o Batman vem com uma redinha com 7. É, isso aí. É muito bom, porque aparece tipo umas 5 páginas da Mulher Maravilha lutando contra o Marcelo, falando assim, não, porque a Mulher Maravilha, ela transforma as coisas em épico, ela é uma amazona e tal, aí ela chega e derrota um, e fala, derrotei um. Aí aparece o Batman, parabéns, princesa, com 5 na rede, assim. É. Eu gosto do Super-Homem falando, ele é simplesmente o ser humano mais perigoso da face da Terra. Mas é. Gosto. Muito bom. Gosto também do... Torre de Babel também é Grant Morrison, não é? Não, é Mark Wade. Ah, é Mark Não, Waid. Torre de Babel, Mas ele respira muito Grant Morrison. eu achava que era final. Mas na linha do Morrison, Waid. né? Também gosto desse Batman que tem um plano de contingência pra todo mundo na liga. Gosto. Torre de Babel também é um dos que eu mais gosto, mas eu gosto bastante, não tá aqui, mas é o Batman no Reino do Amanhã. Ah, Porque sim. eu acho ele é interessante como o Batman, ele é sempre ao contraponto quando ele vê que as coisas estão saindo, quando as pessoas não têm coragem de ser o contraponto. O Batman aparece e ele é sempre irredutível. E ele é o único que consegue falar pro Superman que ele tá errado. Aham. Por isso que eu acho que o do Reino da Manhã é o meu preferido. Ele é bem questionável ali, porque ele é totalitário, né? Ele caramba, tem Batman com certeza. em regime fechado, É, com o robôs Batman- patrulhando as ruas. O Batman do Reino da Manhã é o Super-Homem de Injustiça. É bem por aí mesmo. É isso que eu tô falando, porque, por exemplo, ele sempre é o do O contraponto, é. É, sempre o contraponto. Inclusive, Reino do Amanhã parte da mesma premissa que Injustiça, que é outro cara matando o Lex Luthor por ter matado a Lois Lane e o Super-Homem falando que isso não pode ser feito. Aham. Entendeu? É muito louco. Outro caminho, né? Mas aí no meio tem a Liga da Justiça Internacional, né, que a gente comentou agora, É fantástico. que é Muito bom. final dos anos 80, ali, acabou a Crise das Terras, uma nova Liga da Justiça, que eles não podiam usar o Super-Homem, não podiam usar a Mulher Maravilha. Vai ser publicado agora pela Panini. Já vale a começou pena. a ser publicado. É. Vale a pena já catar já esse material aí, Pra que é vo- muito bom. A gente comenta muito que o Batman começou a ser fodão no Morrison, mas ali ele já era, porque eles chegam e tá o Lanterna Verde, Guy Gardner, com o anel dele, que é a arma mais poderosa do universo, falando que ele vai tomar conta da liga, mandando todo mundo calar a boca, todo grosseirão lá. Tá uma baita zona ali, Tá parece uma uma sala baita de aula zona. ali, parece a quinta série. Aí aparece o Senhor Destino e o Batman, e o Senhor Destino tem as artes místicas e tal.
E ele chega assim, deixa que eu vou dar um jeito no Gardner. Aí o Batman, não, deixa comigo. Aí ele vai andando no meio, todo mundo vai ficando quieto. Aí o Gardner faz tipo, o que é, morcegão? Tal, ele, senta. Aí ele, Senta. Aí ele, mas, senta. Aí ele senta e fica quietinho. Assim. É o Batman sendo Batman. Sim. Muito bom. E o Batman e Renegados? Coloquei aqui como um contraponto, assim. Introduz uma característica muito boa do Batman, que é ele basicamente falando que ele não é simplesmente mais um justiceiro. A história disso é que o Lucius Fox é sequestrado por um outro país, um país do Oriente Médio, se não me engano, a Bialya, Marcóvia. Marcóvia é tipo uma Rússia genérica. Isso. E aí a Liga da Justiça fala que não vai ajudar ele a resgatar o Lucius Fox, porque é fora da América e não pode, é um incidente internacional. Aham. Aí o Batman fala assim, não, fica vocês com essa Liga da Justiça que eu vou fazer meu próprio grupo. Aí ele abre os Renegados. Então ele basicamente demite a Liga da Justiça e chama outra galera. Mais uma vez, ele sendo o do contra, né? Exatamente, que no desenho ele faz isso também, né? E só um adendo em relação à Torre de Babel, porque nesse ano, que é mais ou menos a Torre de Babel, só para resumir, o Batman faz planos para derrotar cada membro da Liga da Justiça, em caso deles perderem o controle. Aí tem um vilão Vaza que informação. que daí vaza a informação, ele pega e usa esse plano contra os membros. E aí Não, nesse e os ano planos são sensacionais, são né? muito bons. O Flash não pode parar de correr, senão o coração dele explode. Não, essa é a versão do desenho. Na revista, ele começa a ter convulsões. Ah, tá. Ele tem, Ele tem um ataque epilético com a super velocidade. ele fica E aqui ninguém 20 consegue minutos. pegar, né? Ninguém consegue... Ele fica 20 minutos tendo ataques epiléticos. Super-Homem e aí fica fica com a pele transparente e aí não consegue receber mais a radiação solar. Isso, exatamente. Como que era da Mulher Maravilha, você lembra? O do Ajax é horroroso, porque ele fica com... A da Mulher Maravilha é o mais fraco, né? Que ela entra na realidade virtual. O Ajax é O desesperador. Aquaman fica com fobia de água. Isso é muito bom. O Homem Borracha ele é quebrado em milhares de pedaços. Esse E dá a aí, maior raiva do Batman. na revista Wizard desse ano, o Batman foi eleito o maior vilão do ano, por conta disso. Faz sentido, né? Né? Saudades revista Wizard. Pessoal, quero agradecer aí a todo mundo que veio. Oba! Vem cá, E vou vamos abrir para perguntas? Aplaudir pra plateia também, né? convidar aqui, abrir perguntas para a plateia. Pode. Pega o confio aí pra você, ó. Ah, não tá vendo. Eu queria dizer que eu sou muito fã do Batman, mas meu primeiro contato com o Batman sempre foi televisão, filmes. E depois eu fui pros quadrinhos, vi o universo completo do Batman e me deixou sempre um pouco chateado, porque o Batman tem muito personagem que vai pouco pro cinema. Até agora tá saindo o próximo filme do Batman e estão dizendo que o próximo vilão pode ser o Pinguim ou o Charada, que já apareceram. Sim. Então eu queria saber, se vocês pudessem trazer qualquer membro da Bat-família e qualquer vilão que não apareceu no cinema ainda, qual vocês trariam? Começar por lá? Bom, pra mim, eu acho assim que o que eu queria trazer há muito tempo atrás, que trouxeram, mas eu acho que não trouxeram direito, é o Ra's al Ghul. Eu queria que trouxessem ele, mas trouxessem o Ra's al Ghul de verdade, sabe? Poço de Lázaro, coisa exatamente. ali. Eu queria ver o Batman lutando de espada no cinema. Sabe? Ah, mas aí você vê a série Arrow, que é o Batman verde ali, que eles imitam isso. Mas o Ra's al Ghul do Arrow ficou muito ruim, ficou pior do que do cinema. Sim. Você já viu uma série chamada Peaky Blinders? Tá no Netflix. Tom É uma Hardy. série muito boa. sensacional, falando de gangues inglesas na década de 30. É toda sombria e tal. Cara, eu tenho pra mim que essa tinha que ser a série do Batman. Não tem nada a ver com o Batman, mas eu acho que protagonista tinha é o que... Espantalho, não é? Tem alguma coisa a ver com o Batman, mas eu acho que tinha que passar tipo, por esse roteirista, por esse diretor, pra fazer uma série, Elseworld mesmo, do Batman, nos anos 30, toda escura, assim, nesse mesmo clima e tal, como se fosse o Batman Filme do quadrinho noir mesmo. Filme no ar mesmo, e o vilão tinha que ser o ventríloco lá, o que fala tudo, que troca R por O G. Scarface, né? O boneco Scarface. Eu Muito acho bom. que isso ia ser muito maneiro. Mas eu acho que esse seria um vilão de TV, né? Você imagina, você botar no cinema
um bonequinho veio para ser o vilão. Mas eu acho que é válido. Eu acho que ficaria interessante. Nessa pegada aí, podia, sei lá, pôr o Victor Zaz. Talvez. Gosto. Zaz é legal. Acho que é interessante. Putz, cara, é um pouco complicado, assim, porque os grandões são sempre os mais usados. E a galera vai focar nisso. Não, pelo amor de Deus. Eu concordo plenamente, assim, tanto que o Coringa deve ser aproveitado mais umas 5 vezes ainda. Então, Tem um filme só dele. Exato. Só que assim, deixa um pouco chateado, porque tem muito vilão dentro do Batman que é muito bom e você sente um pouco saudade dele. Eu traria o Hugo Strange. Sabe? Eu acho que Foi ficaria uma feito coisa em bem Gotham, interessante. né? Foi feito em Gotham. Ah, mas Gotham não conta, né? Gotham não tem o Batman. Eu traria um vilão Essa é a assim gota que d'água. você não ia saber quem ele era, ele mudava muito sua personalidade, sua feição. Ele seria o cara de barro. Cara de barra, bem colocado. Legal, uma boa. Sensacional. Com certeza, muito bom. Ganhou. Ó, pra ir na sequência dos vilões monstro, o Morcego Humano. Maneiro também. Um filme de terror macabro. Eu botaria os dois no mesmo Ia ser filme. louco Ser humano demais. e cara de barra. Mas Legal. aí não teria uma cena que eles falam assim, você quer matar o Batman? Eu quero matar o Batman. Então vamos matar o Batman. Todo filme que tem dois vilões tem essa cena. Mas, pô, o cara de barro com os efeitos que a gente Próxima tem hoje, pergunta. é muito maneiro. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, a Mandrake, obrigado. Muito legal o papo, gostei muito. Queria falar que o Fernando Caruso é o único fã da Marvel que eu consigo respeitar. Obrigado. Pouco. Eu, cara. Quando você fala da Marvel. Não, tô brincando, lógico. Tô brincando, eu não te respeito. Não, eu respeito você como único fã da Marvel. Meu vilão, eu lembrei aqui, enquanto você falava, é o Anarquia. Ah, Anarquia é maravilhoso. Eu adoraria ter um filme com Anarquia. E quase foi Robert. Você considera ele um vilão? Não, Ah, então. Aí... uma referência ao Alan Moore ali e tal. Mas peraí, você pegou o microfone pra responder a pergunta dele, é isso? Sim! Porra, você fez a pergunta pra gente. Passa o microfone pra outra pessoa. Peraí. Você tá achando que você é a estrela principal aqui? Você é fã da Marvel. Eu tô achando que eu tô na mesa e você não. Tem uma pergunta ou não tem pergunta? Tem uma pergunta. Faça a sua pergunta. Gotham, pra mim, só funciona o Batman quando a gente considera Gotham um personagem. Sim. Aí vem aquela história clássica de se o Batman investisse mais em saúde, educação, arte, talvez não teria tanto criminalidade em Mas Gotham. aí não teria história, né? Então, a minha pergunta é isso. Só funciona se Gotham for um personagem que produz criminosos ou não? Como é que é, hein? Se você está perguntando basicamente se o Batman ele sustenta a existência do crime, é isso? Não. Quem tá perguntando, acho que é se é possível ter uma história do Batman Sem Gotham? aonde Gotham tá resolvido. Não tem. Seria uma história chata, mas sim. Tipo, sobre varrer ruas, doar roupa, essas coisas. Próxima Não tem uma pergunta. história assim do Batman dando tchau pras pessoas. Cara, tem várias histórias do Batman na Liga da Justiça que não tem Gotham na história, né? Eu leria um arco longo, tipo que nem foi Terra Sem Lei, Terremoto e tal, aonde Batman resolve os problemas de Gotham e começa a resolver os problemas das cidades vizinhas. E as pessoas dizendo, não, Batman, sai daqui, tá tudo bem. É tipo Sin City, quando você termina de arrumar uma cidade e começa a vender lixo E pro ele vizinho. começa a tomar conta e tal, e a galera fala, Batman, sossega aí, cara. Toma um chá gelado, relaxa. Deixa Bloodhaven quieta, entendeu? Sensacional. Eu leria. Então eu acho que tem pano pra manga, sim. Mas existe muito essa discussão de se o Batman tá fazendo bem ou mal pra cidade, né? Sim. É um personagem, é quadrinho, é gibi, não é pra levar a sério. Mas no Cavaleiro das Trevas mostra isso. Quando acontece o apagão no país inteiro, todas as cidades têm rebelião, menos Gotham por causa do Batman. Ele assume contra a cidade. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu também não sei dizer isso. Não sei. Próxima pergunta. Eu só queria fazer um adendo que um vilão pra ir pros filmes seria o Chapeleiro Louco.
Sim. Sim, muito bom. Chapeleiro Lobo. Sim. E a pergunta que eu quero fazer E é o Coringa que tá falando isso, hein? Então, é o segundo melhor vilão do Batman, não sou eu. Porque o mundo Coringa vai pega. espancar depois do Chapeleiro Não, Lobo. e todo mundo pega o microfone para responder a pergunta que foi feita. Você acha que Batman funcionaria se Gotham não Vai tivesse chegar Coringa? um, Eu acho que Gotham, vai chegar um sem o momento Batman, que a gente seria um deixa o sonho, microfone tem que com pior eles Gotham, né? e sai eles conversam. Façam entre perguntas. eles, e se Uma respondem. mesa redonda. Mas enfim, vocês já viram o novo filme do Coringa, certo? Sim, nós dois já vimos. Eles dois, só eles dois. Fugindo do spoiler, por favor. Vem Oscar. Pro Joaquim Fênix, sim. Não, o Joaquim Fênix mandou muito. O diretor de fotografia Sabendo que a fotografia o do Joaquim filme é Fênix está sensacional. competindo com a Dan Sandler, né? é que é complicado. Eu odeio receber spoiler. Aí quando me perguntam essas coisas, eu falo, cara, eu não gostaria de saber disso. Então, Você não gostaria vamos no cinema ver. Vale a pena ver no cinema. Mas você não tem como dar spoiler de Oscar, você não sabe. Próxima pergunta. Mas falar que se merece Oscar já é um spoiler. Entendi. Boa noite a todos. Boa Agradecer noite. a presença aqui a Mandrake, né, que está nos proporcionando essa noite única. E um personagem que não foi falado especificamente é Harvey Dent, o Duas Caras. Sim. Eu queria saber a opinião da mesa sobre este personagem, sobre a origem dele especificamente, o Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, o que vocês acham daquela história, se ela foi bem construída, se ela é canônica para o personagem Batman, como é que vocês enxergam isso? Quer começar? Cara, eu gosto muito da origem dele no Longo Dia das Bruxas e eu acho que explora algo que eu acho muito interessante nos vilões do Batman, quando isso é explorado, que é a dicotomia. A gente tem ali um personagem que é vilão, mas que vem de um senso de justiça, e isso é pouco explorado nas histórias, as histórias mensaizinhas, né, do Duas Caras. Ele fica só nesse lugar de jogar moeda e tal. Eu gosto muito quando eles evocam essa origem de alguma maneira. Sim. Uma relação de um senso de justiça, e ao A mesmo parceria tempo dele com o Batman, né? e ao mesmo tempo com esse rancor com a aleatoriedade do mundo, sabe? Que é coisa que eu acho que a gente pode se relacionar. Eu acho interessante quando a gente lê uma história meio querendo ser o Batman, mas no meio da história a gente descobre que a qualquer momento a gente podia ter virado um dos vilões também. Podia virar o Coringa, podia virar o Duas Caras. E eu acho que essa origem do Longo Dia das Bruxas, eu acho que ela é bem trabalhada nesse sentido. Então eu gosto bastante. Verdade. Eu tenho como melhor origem do Duas Caras o episódio duplo do Batman Animated. É fantástico. Aquilo, pra mim, é a origem definitiva do Duas Caras. Exato. Isso. Demorou. É bem Pega parecido toda a com o na Longo verdade, Dia. a base é a mesma desde a Era de Prata, desde a Era de Ouro. Aham. Mas o jeito que é trabalhada a relação dele com o Bruce e tudo é muito boa. Mas o Duas Caras tem esse lance de que ele é o contraponto verdadeiro do Batman. A gente fala muito do Coringa que tem o caos e tudo, mas assim, o Batman é um cara que ele acredita, por cima de tudo, ele acredita no sistema. Então ele não vai fazer justiça com a própria mão. Ele vai espancar, vai atrás, mas no fim das contas ele dá pra polícia. E deixa que a polícia resolva. Deixa Não, que o e sistema resolva. você não O vai Duas pensar- Caras é o cara que perdeu a fé no sistema e acredita que uma moeda aleatória Tem é melhor do que a justiça. É mesmo efeito. Não, e o Duas Caras, o Batman também é Duas Caras, né? Só que o Batman é Duas Caras horizontal e o Duas Caras é Duas Caras vertical. Daqui pra cima, né? Mas tem essa mesma dicotomia também, né? Exato. Então o Duas Caras tem esse lance. Ele é o Batman que perdeu a fé no sistema. Sim. É exatamente o que o Carlos falou. Assim, ele falou exatamente o que eu ia falar. Mas Tá bom, mas então. são duas histórias assim. Entre elas, eu acho que o Longo Dia das Bruxas é que representa melhor. Tá? A Vitória Sombria é legal, mas acho que o Longo Dia das Bruxas está bem assim. Sim, bem com assim. certeza. Asilo Arkham também explora bem o Duas Caras. O que é interessante de Asilo Arkham é que você traz uma dúvida maior na cabeça do Harvey Dent. Porque ali ele entrega cartas ao invés da moeda. Então são várias. Então aí ele fica assim, ele não sabe mais o que ele vai fazer. Tarô, Tem aquela cena que assim, ele não vai mais ao banheiro há horas, porque ele fica na dúvida, qual carta que vai permitir que eu vá ao banheiro? Aham. Entendeu? Porque fica muito complexo, louco. né? O tratamento que eles fazem é a moeda é sim ou não. Vão dar um tarô pra ele e aí ele vai conseguir ter decisões mais complexas. Bem Só que aí interessante. ele se mija porque ele não consegue decidir como que ele Coisas vai ao banheiro. práticas. Sim. É. Próxima pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu ouvi essas teorias, já ouvi alguma teoria similar a isso em podcasts, youtubers.
Com a sanidade do Batman, a gente não sabe que é uma sanidade regular. Aham. Ele não teria que estar em Arkham também? Sim. É. Mas ele tem dinheiro. Exato. E aí isso meio que Então ele não é resolve louco, tudo. ele é excêntrico. É o que eu comentei antes, né? O que faz a gente apoiar o Batman e torcer pelo Batman é que a gente vê o que ele tá pensando. A gente sabe quem ele é. Aham. Então a gente confia porque a gente sabe que no fim das contas ele vai tomar a decisão correta. Mas também vamos falar a verdade, né, cara? Não tem ninguém ali em Arkham combatendo o crime. Os Vocês Duas tão Caras roubando- acham que tá combatendo. Às vezes. Não, ele tem gangue, ele rouba banco. É verdade, ele né? tem- Não, Então, não. assim, ok, a gente adora brincar que o Batman é maluco também, porque é. Ele é. Vestir uma roupa de morcego e sair batendo nos outros não é uma atitude aceitável em uma sociedade. em sociedade, não em modo algum. Mas existe uma diferença entre ele e os vilões, Sim. né? Dinheiro. Pessoal, vamos aqui para a última pergunta e Ah. vamos iniciar o desfile de cosplay. Sim. E retornamos. Bom, boa noite. Boa noite. Olha, chegou o dublador do Batman para falar com a gente. Márcio Seixas, Márcio hein? Seixas. Eu gostei muito dos duelos e dos questionamentos e eu queria perguntar para vocês de duelos e a vilã. Qual a melhor vilã? Vilã do sexo feminino. Isso. Tá. Olha. Gente, eu ainda tô encantado com essa voz. Vocês não ficaram arrepiados, não? Eu tô... Manda um I'm Batman aí. Mano, eu sou a noite. Eu sou a noite. Gente! Meu Deus do céu! A gente tinha que fazer esse concurso de cosplay de voz, fazer esse concurso de audioplay. O Vozplay. Voiceplay. Voiceplay. Vamos lançar The Voice Play Brasil. Pô, surgiu aqui em Goiás, cara. A pergunta era melhor vilã. Ah, cara, eu gosto muito da Mulher Gato do Tim Burton também. Acho que ocupa um lugar no meu coração. Mas... Não, eu acho que eu fico com a Mulher Gato de um todo, assim. Porque a Mulher Gato, ela desarma o Batman. Sim. É uma das poucas que deixa, né, o Batman meio... Quebra as pernas dele, né? É, exatamente. Ela é vilã. Ela é vilã, meu. Ela é ladra, ela rouba a inspiração do Batman você também. sente que o Batman volta e meia tá no Ele meio, faz vista grossa, né, Não, cara? ele fica meio, caraca, o que eu faço com a seleção agora? Ele tá sempre meio nessa situação, tipo, preciso ir pras sombras. O cara venceu a Liga da Justiça inteira e ela faz de gol. Ela Exato. nunca é presa, né? Ela não quer presa. Mas, gente, o que mais que a gente tem? Tipo, A maior vilã do Batman é a Warner. Concordo. Ganhou. Essa... Eu acho que a Warner é igual Mulher Gato. Tem os filmes É muito relação bons. de amor e ódio, né? Olha, eu gosto muito da Era Venenosa. Eu acho ela uma personagem muito legal. Eu gosto muito da forma, assim, o sex appeal dela, como ela usa, a parte que ela fala de defendendo as plantas, assim, eu gosto muito da personagem. A Era Venenosa é muito interessante. E o complicado, a Era Venenosa tem muita camada, né? O pessoal Muito. às vezes esquece. Porque às vezes ela aparece só como uma vilã. Tinha uma época que ela queria ser só dominar o mundo, mas essa época é meio besta, né? Uhum. O jeito mas mais bem interessante, pelo menos na minha visão da Era Venenosa, é quando ela é defensora do verde. Ela se eu vê acho isso como uma legal. heroína e ela acredita que Ela não tinha que se a unir flora com... é mais importante que a fauna, por assim dizer. Ela acredita que o verde é mais importante que o ser humano. Ela não tinha que se unir com o Ra's al Ghul? Faria sentido, porque eles têm muito a ver... Ela tinha que casar com o monstro do pântano. A origem dela tá ligada com o monstro do pântano, né? Sim. Amanda Waller eu acho que serve também como uma boa vilã. É que ela não é só do Batman, né? Mas, sim, Se o Exterminador é considerado vilão do Batman, a Amanda Waller é considerada vilã do Sim. Batman também, né? vou considerar assim. Que peitou ele, é uma das poucas que peitou ele. Botou Chegou. na cara. Fica quieto aí, riquinho. Aí, opa! E eu acho que a gente pode falar também de uma personagem que cresceu na série animada, que é super carismática, que é a Arlequina. Claro. Sim, a Arlequina hoje, tipo, ela... Ela nem é vilã mais, né? Ganhou vida própria, né? A Arlequina virou um dos personagens mais populares da DC já faz tempo. Total. Assim, Total. A O gente pessoal tem nem também uma associa. Arlequina ali, E a gente vai ter a oportunidade agora de ver não só a Arlequina, como alguns dos vilões e coadjuvantes do Batman no concurso de cosplay que a gente vai ter agora, que eu estou sentindo que o Faina já está nervoso aqui, né? Aí.
andando, e acho que tem uma hora que a gente tem que largar o osso e deixar as outras pessoas brincarem também. Então,